Você sabia que tem como, na sua casa, você fortalecer o complexo de tornozelo e pé pensando na prática da corrida? A gente não precisa de nenhum recurso muito mirabolante. O próprio peso corporal ou qualquer estrutura que você possa fazer uma leve extensão do dedo, como uma bolinha de meia, como um livro pequeno, um caderno, enfim, qualquer estrutura que você consiga posicionar abaixo dos dedos pode te ajudar nesse fortalecimento. Então, a intenção desse vídeo é mostrar justamente isso. Num primeiro momento, a gente tem que lembrar que o vetor resultante da nossa propulsão, o nosso vetor de força durante a corrida, ele não é para cima. Então, o fortalecimento do principal músculo propulsor, que é a panturrilha ou tríceps oral, ele não deve ser feita num plano diferente da corrida. Então, uma das formas da gente fazer é encostar a mão na parede, projetar o nosso corpo na diagonal e o vetor resultante vai sair justamente na direção em que o impulso da corrida vai estar acontecendo. Então o exercício deve ser feito dessa forma. A gente vai aumentar, como pode ser visto no vídeo, a dorsiflexão e a gente pode incrementar esse exercício de outra maneira. A bolinha de meia que eu falei no início do vídeo, ela serve justamente para fazer uma extensão dos dedos, principalmente do hálux, e essa extensão do dedo vai gerar um mecanismo que a gente chama de mecanismo de molinete, onde ele vai aumentar a tensão na fáscia plantar e justamente aproximando a cabeça dos metatarsos com o calcânio, ele vai fazer com que essa fáscia se eleve, que é justamente o mecanismo que a gente precisa ter para não ter uma hiperpronação, que é um dos movimentos que pode gerar, entre outras lesões, o estresse tibial medial, também conhecido como canelite, que a gente já falou em outra aula por aqui. Esse exercício pode ser feito dessa maneira e justamente dessa forma a gente vai ativar tanto tibial posterior, que é o músculo responsável por suportar o arco plantar, quanto os fibulares, que são os músculos que em cadeia fechada, ou seja, quando o pé está apoiado no chão, que seja, por exemplo, na corrida ou na caminhada, eles também têm uma importante ação, visto que, ao invés de realizar a eversão, eles vão tracionar a nossa descarga de peso para a cabeça do primeiro metatarso, que é o hálux, que é o dedão ali, e isso vai fazer com que todo esse mecanismo funcione de forma conjunta. Então, se a gente consegue trabalhar o tríceps oral, que é nosso principal músculo da impulsão, é nosso propulsor, juntamente com esse mecanismo de molinete, com a elevação desse arco plantar e a estabilização do tornozelo junto com a ativação do fibular, a gente passa a ter um mecanismo de co-contração e de estabilidade de todo esse complexo que é o tornozelo e o pé, que são extremamente importantes e muitas vezes é negligenciado quando a gente está pensando em corrida. Então essa é a dica. Aproveite esse período de quarentena e comece a executar esse exercício para quando você voltar a aumentar o seu volume, a sua intensidade dos treinos, você tem um componente e um complexo de tornozelo e pé fortes. A gente se fala. Até a próxima.